Programa de conteúdo livre. Começa agora, na Rádio 98, RádioCast. Olá, terça-feira, 23 de abril de 2024. Essa é a 98, a sua rede do bem. De volta com a RádioCast, essa é a 98, a sua rede do bem. E para você que está sintonizado no rádio, nós estamos no 98.3. Antes da gente chamar aqui a nossa coluna de Outro Mundo, quero deixar um beijo para Fabiana. Fabiana é minha contadora que está aqui nos assistindo, nos ouvindo, diz que o programa está muito bom. Fabiana, um beijo para você, minha querida. Obrigada pela audiência, pela participação. Fabiana. Maravilhosa. Imposto de renda, né? Imposto de renda. Imposto de renda. É. Aliás, quem quiser, quem precisar de imposto de renda, tá, gente? Pois Fabiana é maravilhosa. Fica a dica aí. Terça-feira, e você já sabe, é dia de Outro Mundo. Coluna de Outro Mundo. Hoje, Paulo Werner e Albert Eduardo vão falar sobre os visitantes de outros mundos e o que atrai a atenção deles a Minas Gerais. Mas antes eu preciso fazer um adendo que finalmente saiu o livro de Paulo Werner. Boa tarde, meninos. Boa tarde, Fernanda, Matheus, Fala, Paulo. Albert e a todos que estão nos ouvindo e assistindo. Boa tarde, Matheus. Fernandinha, não, Renatinha, Fernandinha. Tá vendo? Enfim, saiu. Aí, gente, os invasores. Os invasores, ó. Eles estão aqui, contatos, ataques e sequestros. 34 anos de pesquisas. Paulo Barack Werner está aqui, gente. O interessante, hoje já vai rolar de ler. O interessante é que eu ganhei esse livro aqui, sabe, desse Munheca de Vaca. Então, eu tô pensando o seguinte: se isso aqui foi igual o Missão Impossível, se autodestruirá em 5 segundos, eu não vou abrir, não. Mas mentira, o livro tá aqui, ficou muito bom, realmente. O Paulo tá de parabéns. Entendeu? Mas é um trabalho em conjunto, né? Eu nunca pesquisei nada. Hoje, acho que o único caso que eu pesquisei sozinho foi do Plínio Bragato, que eu fui sozinho e tal, né? Mas, assim, a maioria dos casos, o Albert me acompanhou, o Márcio, que está na França, que eu acabei de enviar o livro para ele agora no correio, lá para a França. Mas é um trabalho em conjunto de equipe, né? Mas que me deixa muito orgulhoso, porque é o primeiro livro que eu lanço sobre ufologia. Sim. Né? O interessante é que o Paulo tem 30 anos que está nisso, nunca viu um disco voador, e na parte de trás do livro aqui, ó, tá a representação de uma luz que apareceu na Praia do Machadinho. Foi o batismo dele lá, você lembra? Tanto é que eu fiz questão de colocar aí na contracapa, né? Que foi uma coisa emblemática, porque realmente não foi uma coisa natural. Foi uma luz muito forte. Eu contei que eu estava com a esposa do Oeste do lado. Eu falei assim, como é que é o nome dela? Margarete. Margarete. Falei, Margarete, você não tem noção que parece que nós estamos sendo observados? Ela falou, eu ia falar isso com você agora, nós olhamos para cima, assim, aquela coisa fez assim, ó. O Paulo viu. Só que não dava para filmar, o pessoal todo cobra da gente isso. Por que vocês não filmaram? Vocês estavam com equipamento? Não, mas lá é o seguinte, Fernanda, pra aí, Paulo. A gente montou uma vigília na Praia do Machadinho, em Colares, no Pará, no mesmo local onde a Força Aérea, em 77, montou um posto e fotografou vários objetos, né, da Operação Prato. Mas o local lá, como é que é? É muito calor, é muito úmido. Então, se você põe aqui uma filmadora no tripé e deixa ela ali, em meia hora a lente está toda embaçada. Aí você tem que ficar limpando a lente. Então, você tem que cobrir a máquina com plástico ou um pano. E se caso aparecer alguma coisa, você tira e filma. E como essa luz foi assim, coisa de segundos, não deu para a gente filmar. Né? Se fosse uma coisa um pouquinho mais, né, igual muitos fenômenos que não são tão efêmeros, você consegue registrar. Mas foi a primeira visão que eu tive de algo que realmente foge àquela explicação natural. E olha que eu tenho bastante experiência em ver fenômenos atmosféricos, né? Isso aqui nós temos que agradecer a Keline Borges, lá da nossa causídica. Né? Não, essa foto aí é dela, né? Eu fiz uma montagem em cima da foto dela. Mas hoje, né, o programa sobre Minas Gerais, saiu uma pesquisa até pouco tempo atrás, falando que, saiu nos jornais, né, que o Pará seria o primeiro estado em observação em números, né? Aí as pessoas me questionaram, Paulo, mas sempre falou que Minas Gerais é o estado com o maior número de observação de objetos voadores. Eu falei assim, não, continua. É porque aquela estatística que saiu nos jornais, ela é baseada apenas nos relatos oficiais. Ah, tá. Tipo assim, só aquilo que a FAB registrou. Entendi.
Então, assim, aí, tanto é, olha que engraçado, que Minas Gerais aparece lá nesse relatório com pouco mais de 80 casos. Quer dizer, é até brincadeira, né? Só que eu pesquisei foi mais de... Não, só o Faleiro isso. pesquisou lá em Passatempo mais de 800 casos. O Úvio mais de 1.400 casos. Paulo, mas tem uma coisa também, o Pará, por ser um estado enorme, né? E todo ele ainda virgem, em mata sim. e tudo, então pode ser que aconteça muita coisa ali, mas... Mas essa coisa de estatísticas, eu sempre falei, bobagem, Minas Gerais aparece em primeiro, eu já expliquei isso várias vezes. Por quê? Porque aqui surgiu o primeiro grupo de pesquisa, então as pesquisas aqui começaram já na década de 50, com o Úvio Brant Aleixo, falecido. Então teve o grupo do Albert Ampeu, o grupo do Birajara lá em Varginha, e vários outros grupos. Então Minas Gerais sempre teve esse volume de registros por isso. Às vezes na região norte, né, ali o Pará, tem muitos casos sim, só que não tem quem vai lá e registra. Então, estatisticamente, Minas Gerais aparece em primeiro lugar, né? Por estar também em uma região privilegiada, né? O Minas Gerais está central, praticamente no coração do Brasil. Região central. Uma região de muita serra. E o nome já diz, facilita. né? O nome já diz, Minas Gerais, aqui é o lugar dos minérios, das pedras preciosas, semi-preciosas. É um lugar onde ainda é a caixa d'água, se não for do Brasil, da região sudeste, eu tenho certeza. Mas nesse livro aí, Os Invasores, eu tento responder essa questão. Por que que Minas Gerais tem esse volume tão grande? Aí eu cito como exemplo a Serra do Cipó, que tem uma riqueza absurda, né? Sim. Tanto é que Burle Marx, quando... Ele já faleceu, né, Burle Marx, né? Quando ele era vivo, ele falava que a Serra do Cipó era o jardim do Brasil, pela quantidade de flores, né, de espécies endêmicas. Tanto é que eu consegui fotografar na Serra do Cipó aquela perereca de pijama, que só existe lá. Eu fiquei 8 horas no meio do mato à noite, esperando ela cantar para me fotografar. O cara realmente tem o que fazer. Mas saiu, a foto dela saiu na edição número 7 ou número 8, eu não vou lembrar aqui agora. Não, foi acho que número 7. Então, assim, mas dentro do exposto do livro Os Invasores, eu tento explicar o porquê desse volume de observações de OVNIs aqui, né? E as pessoas sempre me falam assim, poxa, mas quais dos casos que ocorreram em Minas que é o mais relevante? Aí, se a gente for falar aqui, nós vamos ficar aqui até amanhã. Tem vários casos que todos eles, a maioria a gente já falou aqui. O caso Hermine Bianca, caso o Arlindo Gabriel lá em Baipendi. Lá esse lá de Cláudio, sabe? E o do caso de Cláudio, vou pedir aí para o nosso produtor colocar as imagens, pode colocar assim na sequência a foto 1, 2 e 3, que são os OVNIs que foram fotografados em Cláudio em 2008 pelo cabo Hamilton Rabelo, hoje na reserva, que na minha opinião hoje é o caso mais bem documentado da ufologia brasileira, em nível assim documental e oficial. Por quê? Porque foram 6 militares que presenciaram durante 2 dias uma invasão alienígena em Cláudio. Foi na noite do dia 19 de novembro de 2008, estava jogando Brasil e Portugal. A esposa do capitão da guarnição lá do agrupamento lá de Cláudio, ela viu no céu uma nave hexagonal com duas bolas fazendo evoluções em volta, né? Ali, tá vendo? Quem estiver vendo pela TV, essas são as fotos que o cabo Rabelo tirou. Aí elas estão ampliadas, né? E ela viu esse objeto e chamou o marido dela. O marido estava de folga no dia, ele viu o objeto e ligou para a delegacia e pediu que uma viatura fosse até o bairro Bela Vista, aonde essa nave estava sobrevoando, para poder averiguar aquilo. Então foi uma viatura com 4 oficiais, sendo um deles o cabo Rabelo, que tinha uma máquina Cybershot, que ele sempre levava para tirar fotos. E o interessante lá é que esse objeto, ele ia passando no bairro Bela Vista, onde tem a igreja Nossa Senhora Aparecida, que é a catedral lá, foi apagando as luzes de tudo. As luzes foram estourando. E ontem mesmo recebi uma mensagem no YouTube de um morador de Cláudio, falou assim, olha, eu presenciei isso tudo. Eu estava na hora lá no bairro e vi
as luzes apagando e vi também os objetos. Então, praticamente todo mundo de Cláudio observou isso. Mas vou resumir aqui, né? Aí tem a imagem número 4, do cabo Hamilton Rabelo, eu e o Edson entrevistando, que essa entrevista consta no livro, né, Os Invasores, que o interessante é que eles foram atrás desses objetos na área rural, com a viatura. Ele conseguiu registrar em fotos, né, ele conseguiu tirar 3 fotos dos objetos. E no outro dia, mais 3 viaturas, uma sendo com o comandante do quartel, o Reisover, né? Eles observaram 2 seres luminosos entre o canavial. Eles falaram que eram seres luminosos, porém eles não irradiavam iluminação. Eles não iluminavam em volta. Aham. E um dos policiais tentou fotografar os seres, só que ele olhava no visor da máquina e não aparecia nada. E eles perseguiram os seres até chegar perto de uma cerca e tinha um lago. Aí eles pararam a viatura e falaram, não tem como passar, né? Só que aí os seres, eles viram os seres, tipo, coletando amostras de solo, uma coisa assim. Você vê, isso está tudo aqui, gente, olha. Para quem acha que isso é a história da carochinha, vou pedir aqui para... Esse é o boletim de ocorrência oficial da Polícia Militar de Cláudio, em que relata tudo isso, não é? Está tudo registrado oficialmente. E esse relatório foi conseguido pelo Edson Boaventura, o nosso coeditor, em 2015. Ele requisitou esse documento e, para surpresa nossa, eles liberaram o documento, inclusive com as fotos. Que ótimo. Mas aí, só dando sequência, os militares ficaram curiosos, no outro dia eles voltaram, durante o dia, nesse mesmo local. E chegando lá, para surpresa deles, o lago não existia. O lago que todos os militares viram durante a noite, ele não existia. Então eles pensaram assim, pô, será que foi alguma defesa de ótica que eles projeção fizeram? que eles fizeram lá, Com que certeza. realmente... Teve um policial... Isso é curioso, viu, Paulo? Isso aí é... Não, o relatório são 4 páginas, assim, quem lê acha que é um filme de ficção científica. Esse relatório está todo aí no livro, né? Está todo aí no livro. Então, Eu pessoal, coloquei olha, na íntegra. esse relatório, vocês estão curiosos a respeito, vocês vão ter ele com detalhe dentro do livro. Né? Porque ele é muito extenso para falar. Não, aqui, né? lógico, que eu estou só pincelando. E o interessante é que esses policiais, aqui no boletim de ocorrência consta que um deles tentou sacar a arma e ele não conseguiu. Ele foi pegar a arma para dar um tiro no objeto e ele não conseguiu, ele ficou travado. Fora outros. E para eles teria passado entre 25 a 30 minutos de da primeira noite, né? Só que teria passado 2 horas. Nossa. Então teve esse lapso de tempo total. Né? Então, quer dizer, esse caso ele engloba um monte de coisas. A visão de 6 militares, a visão de centenas e centenas, vou falar milhares, porque, não é? Lá em Cláudio, teve esse fenômeno da interferência eletromagnética. As viaturas também tiveram problemas, as viaturas da polícia. Houve o registro fotográfico, né? Teve depoimentos de outras pessoas e o mais interessante, 2 dias após o que aconteceu, né? O cabo Hamilton Rabelo, ele tinha as fotos na câmera dele, ele teve a perspicácia, né, de salvar as fotos no computador do filho dele. Chegaram 2 tenentes da Força Aérea aqui de Lagoa Santa, na casa dele, e requisitaram a máquina para fazer análise do material. E falaram que o que eles viram não era nada, era gases. Então aí vem aquela história mais uma vez, né? Invadiram o meu escritório, não sei se foram eles ou se foram eles. Levaram tudo, rigorosamente tudo. Então, tá aí mais um caso. Então, aí... Para você ver, 2 tenentes da Força Aérea de Lagoa Santa foram até lá, pegaram o chip dele e não devolveram, tá? Simplesmente desapareceram com o chip. Não deram retorno para ele de nada, não deram satisfação. Simplesmente foram lá e confiscaram. Ou seja, se ele não tivesse salvo essas fotos, a gente nós não teríamos ela hoje. aqui agora. Aí os céticos, as pessoas que gostam de sempre criticar, não tem imagem, não tem aquilo, tá aí. Tá tudo aí. E essas imagens foram fotografadas por um policial militar que consta aqui no relatório da 7ª Região da Polícia Militar, 23º Batalhão,
lá de Cláudio. Isso aconteceu em que ano, Paulo? 2008. 2008. Agora preste bem atenção. Hoje, se nós conseguirmos algo de grande relevância, quero ver essa turma vir pegar aqui. Tá um desafio a vocês, viu, pessoal da Força Aérea Lagoa Santa. Incisivo, Albert. Olha só, nós vamos continuar essa Tá. conversa depois do intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Antes da sua rede do bem, e para você que está sintonizado no rádio, nós estamos no 98.3. Terça-feira, você já sabe, é dia de coluna de Outro Mundo. Hoje, Paulo Werner e o Albert Eduardo vão falar sobre os visitantes de outros mundos. Estão falando sobre visitantes de outros mundos e o que atrai a atenção deles a Minas Gerais. Por falar nisso, a gente recebeu durante aqui no intervalo, a gente está vendo várias mensagens perguntando como adquirir o seu livro, Paulo Werner, Os Invasores. É só entrar no site oficial www.ovnipesquisa.com.br. E ou senão no Instagram, né? @revista OVNI Pesquisa, e lá tem as informações. www.ovnipesquisa.com.br. Lá Isso. vocês encontram onde comprar o livro. Exato. Isso. Inclusive, mensagem para o Paulo, mensagem também para o Albert. Boa tarde, já vi um objeto em Sarzedo, próximo a uma mineradora. Mandei mensagem há 2 semanas informando que viu 2 vezes também, né? Na semana passada e viu agora. Então, objetos não identificados lá em Sarzedo. Não falou o nome, né? Não falou o nome, não Eu vou dar identificou. uma Ele não se conferida lá identificou. porque eu recebo muitos relatos, né? Então eu vou separando e vou tentando responder. É muita gente, muita né? gente. É bom a gente também falar a respeito disso aí, porque as pessoas mandam muitos relatos de aparições de luzes em determinados lugares, e às vezes são até distantes do centro da cidade aqui de Belo Horizonte. E para nós deslocarmos para lá, para ouvir a história de uma luzinha que apareceu no céu, é despender dinheiro, né, e tempo, porque são fatos assim que são comuns hoje, né? Agora, se tiver alguma coisa de maior relevância, por exemplo, uma queimadura de solo, um vestígio deixado, ou então uma aparição de tripulantes, pode estar certo que aí sim, A gente, na né? verdade, a gente cataloga tudo. Depois, às vezes, faz um cruzamento de... Porque vamos supor que daqui 2 semanas a pessoa fala, olha, eu estava de carro perto de Sarzedo e vi um objeto. Aí junta, soma-se com esse. Então, é esse que é o nosso trabalho. Eu agradeço o envio do relato e eu vou ver se eu respondo e pego mais detalhes. Mas, dando sequência aqui rapidamente, né? Vou pedir para colocar a imagem número 5 aí, da senhora Geni Júlia. Essa foto dela saiu no livro também dos Invasores, que é uma das regiões em Minas Gerais onde ali a casuística é fantástica, que é a Serra do Cipó. Foi o caso que eu pesquisei lá em 98. Em 93, ela estava saindo de uma festinha lá, né, na comunidade. Aí é em Cardeal Moto, perto da Véu da Noiva ali. Quando você começa a subir a serra, né, tem o Véu da Noiva ali. Ela mora próximo lá. Ela falou que ela saiu e ela viu um objeto longo, parecendo uma cápsula, muito luminoso, e ela ficou com medo daquilo e escondeu atrás da árvore. Aí eu vou pedir para colocar a imagem número 6, que eu fiz uma reconstituição, né, do objeto que ela viu, a imagem número 6. Ela falou que o objeto era muito luminoso e era muito quente, emanava muito calor. Tá vendo ali uma reconstituição? Parece vai falar tic-tac, né? Aquela bala tic-tac. Interessante que esse formato, ele é muito observado na ufologia, né? Esse formato que ela viu. E próximo aonde ela viu esse objeto, tem uma pousada lá, que eu entrevistei a dona da pousada, acho que é Maria Zuma o nome dela. Ela falou que teve um avistamento, que lá na sala dela tem um monte de relógios de enfeite. Sim. Aqueles relógios de corda e tal, e muitos lá parados por falta de... Segundo ela, isso está registrado no nosso boletim UFONews, ela falou que quando essa luz apareceu lá na Serra do Cipó, no alto da serra, ela entrou dentro da casa da pousada para pegar a máquina fotográfica, que na época era de filme ainda, né? Ela tinha, porque ela era dona da pousada, ela fotografava os hóspedes ali. Na hora que ela entrou, ela notou que alguns relógios estavam funcionando. Olha, Eles estavam girando, os ponteiros. gente. E Nós ela... chamamos de efeito Uri Geller, né? Você lembra aquele... Lembro. E ela me contando isso, falou assim, Paula, eu entrei e alguns relógios estavam girando.
E eu parei, fiquei ali. Falei assim, pai, mas esses relógios aí não giram há décadas, né? E são alguns fenômenos que a gente depara na ufologia, que a gente registra, né? Mas você queria comentar? Você lembra do filme Contatos Imediatos, quando os carrinhos começavam a andar? Eles começavam, o rádio do carro começava a mexer os ponteiros e tudo. Então, esses efeitos são comuns nos casos de ufologia. No livro dos invasores, tem um caso que eu pesquisei lá em Conceição do Mato Dentro. Foi até uma viagem que eu fiz junto com o Albert, em que o motorista da prefeitura, ele junto com o ajudante dentro do caminhão, eles estavam descendo a serra e um objeto muito luminoso começou a seguir o caminhão. E aqueles painéis antigos, aqueles caminhões antigos, né? Falou que muita coisa não funcionava e começou a acender tudo. Gente. Ele falou, você acendeu luz que eu nunca nem sabia que acendia. Verdade, pior que é verdade. Começou a funcionar coisa que eu nem sabia. Eu nem sabia que funcionava, né? Mas assim, e ele, né, tirando o medo ali, que o objeto foi seguindo o caminhão até um determinado ponto, depois ele virou e sumiu. Então são esses fenômenos eletromagnéticos ou até de outras energias que a gente não sabe precisar, né? Então, eu vou pedir para colocar aí a imagem número 7, que o pessoal que pediu, Paulo, por que você não mostra lá no programa a placa de Januária? O que aconteceu? Conta pra gente o que é a placa de Januária. Eu vou falar e você mostra ela aí. Igor, por favor. Essa placa foi encontrada em Januária em 96. O que aconteceu? 3 dias após o caso Varginha foi dia 20 de janeiro, o caso que ocorreu em Januária foi dia 23, 3 dias depois. Inclusive, saiu na capa do jornal A Hora. Vê se dá para pegar aqui a capa do jornal. Tá vendo aqui, ó, o jornal lá de Januária. Objeto, não sei como é que está escrito aqui, objeto não identificado cai, é isso mesmo, né? Cai em Januária. Aí o Albert que recebeu essa informação. Eu tinha um sistema que eu fazia muito. Eu pegava uma espécie de um boletim e colocava em cada banco de ônibus, dessas cidadezinhas que vão para o interior, era permitido na época, não sei se ainda é. Colocando assim, se alguém tiver alguma coisa, algum relato, comunique-se com esse endereço, tá assim. E de repente veio essa coisa de lá. Eu tinha cabelo ainda, o Paulo. Ali, tá vendo? Aí tem a imagem na tela do Albert com cabelo e eu com cabelo preto também. Só uma prova que eu já tive cabelo, né? Mas o que aconteceu? Então eu e o Albert, nós fomos para lá, fizemos uma expedição, aí atravessamos o Rio São Francisco de barco, com o pessoal do Clube Carcará de Pesca, e entramos na mata, aonde supostamente os pescadores teriam visto um objeto fazer movimentos irregulares e teria caído na mata. E lá nessa mata... Explica bem que essa mata estava numa ilha que se forma no meio do rio na época de baixa. De baixo. Não é uma ilha permanente. Tá. Porque o rio estava... Mesmo assim, o rio São Francisco gigantesco. Gigantesco. Né? E lá nessa mata, um dos grupos, uma das pessoas encontrou essa placa, caído no chão. A placa parecia que ela tinha saído do forno, ela estava até brilhando. Essa placa aqui? Essa placa que foi encontrada. Inclusive, lá no canal da OVNI Pesquisa, tem um vídeo do momento em que ela é encontrada. E no livro dos invasores tem até o caso completo, inclusive com a análise feita lá no laboratório da CBMM em Araxá. É cobre. Ela é cobre. Com as gravações feitas em broca, mas o interessante foi que é uma ilha que ela não existe. Ela só existe quando a água baixa. E essa placa foi encontrada lá. Então, assim, o que essa placa estava fazendo ali, né? E tem uma outra coisa também que é curiosa, esse tipo de... Eu estou chamando de escrita, mas pode não ser escrita. Símbolos, né? Pode ser símbolos. Mas foram pesquisados aí em vários países, nenhum tipo de civilização tem esse tipo de escrita. Quando saiu matérias na época ainda tinha o Diário da Tarde, Estado de Minas, né? Que ainda tem. Saiu várias e várias reportagens no Estado de Minas com essa placa. E aí as pessoas começaram a analisar, eu fiz aqui a análise comparando com runas, comparando com escritas fenícias, mas ninguém até hoje... Mas eu acredito, a minha opinião, que isso aí foi alguma coisa feita, não sei por qual motivo, e jogaram lá. Chegou a ter algum
algum tipo de censura, algum tipo de análise por parte dos militares? Nada, Não, nada. é Nada, curioso né? nesse caso, foi que o dia que nós encontramos essa placa, eu falei, Paulo, pega o ônibus e some daqui. É. Deixa que eu seguro a onda, entendeu? Aham. Porque eu fiquei com medo, inclusive, deles chegarem lá e pegarem, né? É porque Eu Gente, peguei- então pode ser, ser uma placa alienígena. Pode ser. Então é isso, eu estou segurando talvez Isso aí. uma Placa placa alienígena, alienígena. Isso aí é de 0 a 100, tem qualquer possibilidade. Qualquer possibilidade Tá de eu vendo? estar segurando uma placa alienígena. Não, e essa placa aí, eu participei de um congresso em Peruíbe, o pessoal fez fila para tirar foto uai. com essa placa. Parou, aí tanto é que teve uma hora lá que o cara chegou para mim e falou, seu Paulo, pode te pedir um favor? Não mostra essa placa, não. Porque o povo fica querendo tirar foto, aí Atrapalhou a atrapalha. palestra. Bom, mas só antes do prazo... E os símbolos não parecem com É. absolutamente nada. Tem uma Mas coisa sabe que que é? parece com um 3, mas é só. Não, e outra Você já coisa, viu que você não o sabe a posição, ela pode ser assim, assim. não, Ah, e outra usar. coisa curiosa, aquela cachoeira lá do tabuleiro, ela tem um número 2 e um número 3, né? Ali é pareidolia, né? Pois é, pareidolia, mas eu fiquei curioso a respeito que quando o Quirim falou comigo, foi o Quirim não, foi aquele dono daquele bar lá, como é que chama? Eu esqueci o nome dele. Ele falou... Paquinha. Taquinho. Ele falou Paquinha, assim, ó, Paquinha. aquilo ali é da época do meu bisavô, já tinha aquilo ali. Então eu calculei, pô, o seu bisavô, aqui nós estamos em 1987, né? 87, eu fiquei calculando que aquele trem vinha de 1920, ou antes, um pouco. Quem é que fez aquilo com que objetivo? Mas aquilo lá, da minha Mas opinião, aquilo aí é não uma tem formação nada. natural. É o número 2, o número 3. Mas sabe o que é interessante do caso Januária? Que teve uma cobertura, porque foi 3 dias após o caso Varginha. Enquanto foi 3 dias, o caso Varginha foi dia 20 Foi? e o Januária foi dia 23. E o que bem mais próximo. me chamou a atenção foi que nenhum pesquisador do caso Varginha, nenhum deles, teve interesse no caso de Januária. Mas o holofote ali, meu amigo, você vai atravessar um rio São Francisco de barco, aquilo ali é uma dificuldade enorme. Agora ali nós estamos no sul de Minas, tudo bem povoado. Porque se, por exemplo, se realmente vamos supor que eles estavam lá em Varginha pesquisando o quê? Uma possível queda de um objeto com seres. E 3 dias depois acontece, saiu aqui na capa do jornal, aqui, ó, objeto não identificado cai em Januária. Por que nenhum ufólogo da época se interessou de ir lá? Porque nós trabalhamos com isso, com essa como fala? Cruzamento de dados. Será que poderia ser os mesmos seres? Quando aconteceu a noite oficial dos discos voadores lá em São Paulo, estava acontecendo aqui na Serra do Cipó, Sim. o caso Joaquim Eloy, caso Ocilo, Ocilo, casos relevantes. Então, o Alberto até usou um termo gozado, que ele falou assim, ó, isso fica parecendo aquela síndrome de Currupira. Ele está com o pezinho para cá, mas ele está indo para lá. Então, eles empurraram o pessoal para aquela região e começaram a agir aqui. Entendeu? E em 96, eu pesquisei vários casos em 96, lá na Serra do Cipó, inclusive estão no livro. E no final do ano, o caso do Plínio Bragato, aquele que diz que foi levado para Marte, que também teve uma cobertura da imprensa fantástica. Fizeram até filme com ele agora, recentemente, fizeram um longa-metragem lá em Valadares. Teve um jornalista que lançou um livro lá em Valadares, tem uma foto minha no livro dele, né? E, então, assim, um caso que teve muita repercussão. Só que interessante que nenhum desses pesquisadores do caso Varginha se interessaram por esses casos paralelos. Por exemplo, até Cláudio. Será que não são os mesmos seres? Não, mas aí o foco fica preso ali, Varginha. Parece que eles se limitam ali àquilo. Uma das coisas que eu e o Paulo fazemos muito a gente costuma pegar um caso aqui nessa região e pesquisar se existem coisas ao entorno, ali até 60 a 100 quilômetros, vistos em direções opostas, que coincidem com aquilo ali para confirmar o caso. Justamente. Entendeu? Isso que faz a ufologia. Só antes de terminar, vou pedir para colocar a imagem número 8, antes que o tempo acabe, que é uma foto emblemática, que é o observatório do Antônio Faleiro, que foi feito lá na região de Ponte Alta. Ele está desativado hoje, né? O Faleiro é um pesquisador veterano e ele construiu esse observatório para... É uma área que tinha muita incidência e lá dentro ele ficava à noite ali acordado observando. O Albert já dormiu lá também, né? Já passei vários pesadelos ali. Inclusive, nós não vamos prometer não, porque isso aí já não depende da gente. Mas na vinda do Faleiro aqui no próximo congresso, que a gente vai fazer em setembro, nós vamos ver se nós conseguimos trazer ele aqui no programa.
Acho que todo mundo vai gostar, porque ele é uma figura espetacular. Então, aí esse observatório ele é icônico e depois eles fizeram um outro lá em Oliveira, em homenagem ao Faleiro, só que caiu um raio nele e destruiu. Meu Deus! Ainda bem que eu não estava lá. E por que pareça é o seguinte, eles fizeram o observatório, teve banda da prefeitura lá tocando, saiu no jornal e na época o Albert era o diretor da Ampeu, mandou eu, o Aloysio e o Paulo Bastos para ir de Fusca lá. Chegando lá, a gente não tinha onde dormir. Aí o pessoal tá assim, pô, não tem onde o pessoal da Ampeu dormir. Aí a gente teve que dormir no observatório. Então a gente inaugurou o observatório antes do proprietário, que era o Márcio Teixeira. Márcio Teixeira, agora eu gostar desse observatório do Faleiro. É que foi ali que eu acho que ele tomou a carreira. Ele estava com a motocicleta daqui, a Zadim, no Moinho. Não, acho que foi na BR. Foi na BR? Não foi não. Foi um caso gozado, que ele teve que correr também. Mas não foi aquele da moto, não. Foi aquele que correu mesmo, que o troço estava perto dele, sentiu um vento. Mas aí no livro dos invasores tem um capítulo dedicado a passatempo, em que tem a foto do observatório, né? Que é uma das regiões também que ocorreram muitas coisas no passado. E os casos do Faleiro são fantásticos, né? Fantásticos. E quem sabe numa próxima oportunidade, no Congresso, a gente consiga trazer ele aqui, né? Bom, mas é isso. Então... pode falar o nome o Faleiro, ele trabalha com a hipótese dos discos voadores no folclore brasileiro. Então ele pode fazer uma alusão, paralelo. Né? Um paralelo a todas as aparições, a Mulher de Branco, Buiúna, Fogo Corredor e tudo, que ele pode comparando com os OVNIs, né? Então, Fernando, é assim... Então, no livro dos invasores, eu explico um pouco a minha opinião, lógico, né? Não sou dono da verdade, mas baseado em pesquisas de campo, eu e o Albert, por que Minas Gerais tem esse volume tão grande de casos. E é lógico que não é um assunto que a gente não consegue aqui debater em meia hora, 1 hora, 2 horas. E fica aí o convite, as pessoas que quiserem. E o lançamento do livro vai ser dia 4 de maio, na livraria Sétima Arte, no Edifício Maleta, de meio-dia às 2, aqui no centro de Belo Horizonte. Aí eu convido a toda a nossa grande audiência a ir lá prestigiar o lançamento do livro. Maravilha, meu querido. E tem uma outra coisa para terminar, viu? O livro do Paulo não se autodestruiu, né? Eu já abri aqui. Tá aqui. Até semana que vem. Muito bom, até semana que vem. Abração para todos. Valeu. Daqui a pouquinho a gente está de volta, porque tem comida de boteco aqui no RadioCast. A gente vai conversar com 2 bares participantes, o Palhares e o Garage Vintage. Isso. A gente está perguntando para a comunidade radioquistense de hoje qual é a sua comida de boteco preferida. A minha eu já cheguei à conclusão que é moela mesmo. Moela. A sua é torresmo de barriga. Tá certo. Manda pra gente, daqui a pouquinho a gente tá de volta. Daqui a pouco tem mais... Agora você já sabe, os Players 98 estão de volta aqui na Rede 98. Todo sábado, de 10 às 11 da manhã, né, Camarão? É isso aí, Gilbert, com muita notícia de tecnologia, gameplay, filmes, séries, aquele papo nerd e mais o que, meu amigo Tungueiro? Tem entrevista também todos os sábados a partir das 10 da manhã aqui na Rede 98. Imperdível, hein? Vem jogar com a gente! O Thiago precisa de oportunidades, precisa de terapias para se desenvolver, precisa de ser efetivamente incluído na sociedade. Ele precisa do Instituto Mano Down e o Mano Down precisa de você. Doe agora e ajude o Thiago e centenas de crianças a conquistarem um futuro de oportunidades. O Cicobi Nossa Coop já é tradição em BH e região. Um portfólio completo de soluções financeiras para você ou sua empresa. Consórcios, seguros, crédito consignado, cartões de crédito, investimentos, cobrança bancária, seguro empresarial, linha especial para o agronegócio, além das vantagens exclusivas do cooperativismo, atendimento mais próximo, divisão de sobras e muito mais. Abra sua conta e seja nosso associado. cicobnossacoop.com.br.